Amigos queridos, estamos aqui para mais um papo e tem sido todos eles muito proveitosos. Para mim, tenho certeza também que para todos vocês que nos acompanham. A gente está aqui no 6º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste, evento que está muito festejado e tantos grandes nomes do direito empresarial. Aí, sempre o nosso agradecimento às comissões da OAB, né, que encamparam esse desafio de fazer um evento grandioso como esse. E a gente montou aqui o nosso estúdio. Estamos aqui tendo a satisfação de receber grandes professores que passam pelo evento na condição de panelistas, de palestrantes, e a gente pega eles um pouquinho aqui emprestado para a gente poder aumentar um pouquinho o campo da nossa discussão, trazer para cá assuntos que às vezes não caberiam na discussão lá nas palestras, no congresso. E eu tenho aqui a chance, então, a felicidade de receber o professor Henrique Araque, o professor Marlon Tomazetti. Muito obrigado a vocês dois. Vocês que fazem parte também do corpo docente da nossa pós, isso muito nos anima, saber que a nossa pós está tendo a chance de trazer para Goiânia professores do calibre de vocês, que no fim das contas é quem vai instruir nossos alunos, instigá-los a estudar mais, né? E a gente tem também esse desafio de trazer de novo a moçada para estudar de maneira comprometida, sair um pouco das telas e olhar mais para os livros, e se dedicar mais àquilo que vem sendo realmente importante dentro do direito empresarial, assim, acontece também nas outras pós. Professores, muito obrigado a vocês, é um prazer tê-los aqui. Obrigado, a gente que agradece, o prazer é nosso. Bom demais. Eu achei legal esse seu comentário, professor, porque é audacioso. Né? A gente vai fazer para os alunos se interessarem, sair da tela. Eu acho que é o mais ambicioso desse projeto. Mas eu acho mesmo que a gente tem que ter essa ambição. Eu falo que a escola, quando ela tem ao final de cada curso dela, se ela conseguiu instigar os alunos a estudar, motivá-los a estudar, a fazê-los entender que o caminho é pelo estudo, sim, não há outro possível, eu acho que a gente fez já o nosso grande papel. Sim. Então eu sei que é um baita desafio, mas se a gente não trazer essa responsabilidade pra gente, né, não faz sentido. Então, e a gente tem tido, sabe, pessoa, a felicidade de, ao final de cada curso desse, a gente indaga os alunos e eles mesmos trazem esse retorno pra gente. Mas assim, olha, a gente estava desmotivado. Então a gente tem esse desafio mesmo, né, de se comprometer com isso. E a gente tem tido a felicidade. Ao final de cada pós, os alunos vêm e falam, professor, realmente isso aqui me motivou. Valeu a pena. A voltar a estudar, a mudar de nicho, porque muitos vêm para pós para isso, né, fazer uma advocacia mais generalista, aí fazem uma pós empresarial e mergulham tanto naquele universo que a partir dali passam a desenvolver uma advocacia especializada. E isso é motivo de alegria pra gente. Eu falo, quando alguém me pergunta se tá dando certo o IGD, e muitos perguntam, até família, né, para torcer para não dar certo. Mas tá dando certo? Quando eu lembro dos alunos dando esse feedback, eu respondo com convicção que isso, nosso papel passa por isso. Sim, tá funcionando, tá dando certo. Então, a gente vai bater um papo aqui. Foi bom que vocês escolheram, eu pedi para que eles escolhessem, né? Assim, escolhe um tema aí, porque eles é que vão falar, obviamente, do tema, vocês me ouvem sempre. Mas, assim, João, vamos falar então de uma coisa que é pontual, sim, e que dá pra gente bater uma bola aqui em pouco tempo, né? Então vamos falar aí do IDPJ, desse incidente de consideração da personalidade jurídica, especialmente no que diz respeito ao cabimento ou não de honorários, sim, nesse incidente processual, né? Eu queria te ouvir, professor Marlon. A desconsideração da personalidade jurídica ela é muito importante aqui no Brasil pela amplitude que ela ganhou. Sim. Fora do Brasil não se estuda tanto assim, mas aqui ela ganhou muita importância e ela acaba sendo talvez o assunto do direito societário que mais se mistura com as outras matérias. Sim. Direito de família vai ter, direito de trabalho, direito do consumidor. E a gente ficou com um problema que foi trazer essa matéria para o Código de Processo Civil. A gente sempre aplicou meio assim, principiológico, garantia ampla defesa e contraditório e trouxe o incidente. Só que trouxe dessa forma. Se já tem um processo em curso, eu preciso abrir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como está previsto lá no CPC, no comecinho, na parte de intervenção de terceiros, eles colocaram num primeiro momento, e essa foi a primeira orientação do STJ, das duas turmas, terceira e quarta turma, que não cabia honorários, porque era uma ação, não era uma ação, era um simples incidente processual. E o artigo 85, que é o artigo que fala dos honorários de sucumbência, fala em sentença, fala em outro tipo de decisão. Todo o tratamento do IDPJ é para decisão interlocutória.
Mas em 2023, a terceira turma do STJ, por maioria, mudou. Saiu uma primeira decisão, ficou vencido o saudoso ministro Sanseverino, o ministro Cueva ficou de relator, e ele apontou que, não, tem um advogado trabalhando aqui, ele foi trazido para o processo, ele tem que ser remunerado por isso, tem que ter consequências relacionadas a isso. Só que ficou assim, porque, infelizmente, nem sempre os advogados conseguem acompanhar e suscitar a divergência. E ficou na sorte. Você caía na quarta turma sem honorários. Você caía na terceira turma com honorários. E está decidindo assim até agora. Mas no início desse ano de 2024, o ministro Cueva reconheceu que havia divergência e afetou um recurso. Não como RESP repetitivo, isso me chamou um pouco a atenção, afetou uma afetação que eles chamam de afetação regimental à Corte Especial. E a Corte Especial, que é composta por 15 ministros, começou a julgar esse processo na semana passada. Na semana passada, o processo começou a ser julgado para saber se cabe ou não cabe honorários no IDPJ. A gente tem um problema, você vai saber melhor do que a gente, que esse precedente não tem força vinculante como outros precedentes, sim, mas ainda assim vai ser uma decisão de corte especial que vai ser um marco muito importante, porque afeta o tributário na primeira sessão, afeta uma série de outras matérias. E o processo até agora está 2-0 pelo cabimento de honorários. Com esse fundamento, o ministro Cueva era o relator, ele que afetou, ele manteve a orientação dele, e no mesmo caminho foi o ministro Humberto Martins. Então a gente está 2-0 dizendo que cabe honorários. Mas eu fui estudar o processo com calma e vi que tem opiniões de processualistas, especialmente, dos dois lados. E de um lado se defende, olha, não cabe honorários porque é incidente, não há tecnicamente uma demanda no processo. Eu não posso permitir que caiba honorários porque vai passar a ter honorários em todos os incidentes. Do outro lado se fala, não, apesar de ser chamado de incidente, é na verdade uma ação incidental, tem uma demanda, e por isso seria cabível honorários, apesar de eu não ter sentença. Só que isso tem desdobramentos. As decisões foram todas para o caso de julgar improcedente o incidente de desconsideração. Eles não pensaram ainda no outro lado. E se cabe o incidente, tem honorários adicionais ou só ficam os honorários do processo principal, que aquela pessoa vai ter que arcar? Se eu conseguir ganhar no incidente, como é que eu fico nessa situação? Então a gente tem algo muito em aberto, com pareceres de gente muito boa dos dois lados, no processo que está hoje afetado a Corte Especial da STJ. Tem muita coisa interessante aí para nós discutirmos, né? Ainda que a gente não tenha aqui a pretensão de exaurir isso, nem dar uma resposta definitiva, né, Henrique? Mas é que eu fico pensando o seguinte, de novo, né, assim, todo comentário que eu faço, que eu venho a fazer, ele acaba contaminado pelo meu background acadêmico, que é de análise econômica de direito, que eu acabo inevitavelmente fazendo uma análise consequencialista. Então, assim, o Marlon colocou aqui né, que está havendo uma discussão, e essa discussão parece-me, né, eu não acompanho tanto a discussão, parece-me que está sendo de um cunho dogmático jurídico. Ou seja, eu tenho uma questão, é um incidente. Parece que uma coisa meio lógica. Se incidente não cabe, se ação incidental cabe. E eu vejo de uma maneira um pouco diferente, assim, dando um passo mais atrás. Esquecendo que eu estou analisando pela, digamos assim, natureza jurídica do bicho, e pensando o seguinte, na estrutura de incentivos que eu vou criar. Quando eu penso na estrutura de incentivos, eu penso o seguinte, numa questão de consequência. Se eu tenho uma consequência negativa, eu penso antes de fazê-lo. Então, assim, como é para as tutelas provisórias, pelo 302, quando responsabiliza objetivamente o requerente, exato, eu não passo atrás antes de requerer a qualquer custo. Uma liminar que vai causar um problemaço numa empresa, interrompa-se todas as atividades, porque tal. Assim, se você causar um prejuízo, você vai ter que pagar uma indenização. Sim. Então, assim, a par da discussão a respeito de se é um incidente ou se não é um incidente, se é uma ação ou se não é uma ação, vamos pensar o seguinte, eu estou entrando com algo, que vamos chamar de DPJ, estou entrando com algo para chamar um terceiro, para forçar um terceiro a vir responder junto com o réu,
se houver uma consequência negativa. Ponto. Esse terceiro tá vivendo a vida dele, ele tá lá tocando a vida dele, agora ele vai ter que contratar um advogado e responder esse DPJ sob pena de sofrer uma consequência. E se eu não tenho uma consequência negativa pra eu buscar esse cara pra dentro desse processo, falei chamamento, mas não no sentido de chamamento, de obrigar essa pessoa a se defender, de provocar a entrada, a entrada, eu crio um incentivo a um uso abusivo. Eu posso fazer, porque o não eu já tenho, sabe aquela história? O não eu já tenho, então eu vou fazer. Porque não tem nenhuma consequência. O máximo que vai acontecer é dizerem não, então por que eu não vou tentar? Mesmo tendo pouquíssimo. E outra, a gente não vive num vácuo. O simples fato de você ter sido convocado a participar daquele processo pode gerar uma consequência. Pode gerar uma consequência de mercado, pode gerar uma consequência de N maneira. Imagina se a gente está falando de uma ação bilionária e a empresa que está sendo convidada a participar por conta do IDPJ, ela é de capital aberto. O simples fato da existência disso já pode gerar potenciais consequências. Então, assim, eu defendo a existência de uma consequência. Se vai ser honorário sucumbencial ou não, é diferente. Aí, mas a gente tem lá, lá perto do 80 ali, sobre litigância de má-fé. Provocar de forma infundada um incidente poderá ser considerado litigância de má-fé. Isso não é multa. Sim. Mas, assim, de fato... Assim, e é uma outra questão também. Se ensejar, gera multa. Exato. 81. Mas, assim, seria assim, aquele incidente de absoluta má-fé. Sim. Mas, nesse caso, eu acho que eu tenho direito. O cara vai ter que fazer um investimento na sua própria defesa pro zero. Na melhor situação, ele vai perder só, entendeu? Então, eu acho que quando você cria um ambiente livre de consequências, você vai induzir o que a gente não quer. De um lado, um potencial comportamento improbo nesse sentido, de provocar incidentes porque não tem nenhuma consequência, e de outro, assoberbar ainda mais o judiciário com outras questões. A gente tem um recurso escasso que é o tempo do juiz. Então, para além dessa discussão de se é incidente, não cabe, se a ação cabe, etc., eu queria colocar na mesa isso. Se não tiver consequências, a tendência é que nós tenhamos um uso excessivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sim. Se tiver consequência, talvez isso seja melhor dosado. Não precisa ser sucumbência, mas alguma consequência deveria ter. Sim, vocês dois falando e eu tentando encontrar alguma coisa para acrescer. É interessante que o 134, no parágrafo 2º, ele fala... Se esse pedido de desconsideração, o 133 fala que em qualquer momento. Se ele for feito na inicial, deixa de ser incidente e não há suspensão no processo. Nesse caso, não há dúvida que vai ter. Que tem. Então, você começa a vincular o honorário ao momento processual que você requereu. Aí eu peço dois atos depois. Isso. E vamos lá. Pensando do ponto de vista da ação originalmente concebida, ele é um incidente. Agora, se nós pensarmos por parte do requerente e do terceiro hora citado, do sócio, para ele não é uma demanda incidental. Para ele a demanda. É a demanda. Exato. Então, assim, a questão... Perceba, então a gente tem que... A minha defesa, tá, o que eu defendo, é que a gente tem que olhar para além do nome em iuris que está se dando a coisa. Sim. A questão é que isso... Como é uma tendência no CPC, aliás, né? Exato, tanto faz. A questão... Quantos anos a gente ficou naquele negócio de o juiz não poder decidir mérito, porque mérito era só na sentença, não podia decidir mérito dessa introdutória que só resolvia incidente, o artigo 62 do Código Velho. Que bobagem, né? Não, por questão conceitual. Então você fica pegando, assim, o direito deontológico do jeito que ele é, né? Aquela coisa... autorreferenciada, né, autopoética, ele já é exagerado. A gente tem que parar um pouco com isso, sujar um pouco o pé, né, da questão e sair das categorias clássicas do direito pelas categorias clássicas do direito. Elas existem para cumprir uma função. Todo direito é uma tecnologia para organizar a sociedade. A partir do momento que o apego ao nome iuris, a forma, aquela coisa, começa a gerar esse tipo de discussão, porque se você esquece que essa diferenciação entre incidente e ação. A questão é a seguinte: nós queremos que a parte possa fazer qualquer coisa livre de consequência, porque se eu fizer isso, eu tornar gratuito, como aconteceu com os juizados especiais, eu crio um outro problema. É o que a gente chama em economia de risco moral. Você vai induzir um comportamento que a parte doravante não teria. Por exemplo, eu não vou ajuizar uma ação de R$1 bilhão contra você se eu tenho a chance de sofrer uma consequência de 10%. Então eu só vou se eu tiver um mínimo de certeza. Ah, mas você está restringindo o acesso à justiça, você está restringindo... Não é isso, é essa a questão. A gente vive em sociedade.
Entendeu? Então a gente precisa olhar para os recursos da sociedade que são escassos, e o judiciário é um deles muito escasso, muito valioso, e começar a utilizá-lo de forma um pouco mais otimizada. Você permitir que eu pegue uma demanda que em tese é entre A e B, e agora potencialmente eu vou chamar D, E, F, G, H, e não tem nenhuma consequência se eu usar isso de forma abusiva, eu vou jogar todo mundo, vou jogar, passou na frente aqui, sorriu, eu vou puxar para dentro. Se eu perder o não, eu já tenho. Então, assim, eu penso nessa questão consequencialista para depois eu olhar para saber se o quadrado está encaixando no redondo. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: eu quero que o buraco seja quadrado, eu quero que seja redondo. E vou criar em cima disso. Porque parece que a questão, né, professor Marlon, fica muito em cima a defesa de ser ela uma questão incidental no processo. Resgatar a ação declaratória incidental não me parece a melhor saída para isso. Porque foi uma opção do legislador também, né? Sim, tirar o 325, artigo 5º, as declaratórias incidentais, que hoje a prejudicial passa a fazer coisa julgada também. E os paradigmas que você tem em intervenção de terceiro, denunciação da lide. Uma nova demanda, não é incidental, não, mas uma nova ação. Mas é praticamente isso. Exato. Olha o que é. O terceiro citado é a ação dele. É a dele. É a dele aquela. Exato. Exatamente. Mas, como eu falei, essa discussão é uma discussão que começou num sentido e está mudando recente agora. A gente tem 1 ano dessa nova decisão do STJ. Eu concordo que no primeiro momento, né, falar incidente, não cabe. Claro. Não cabe. Mas decisão interlocutória, agravável, todos os sentidos para Isso. facilitar não caber. Mas a gente tem, em outras situações, que o nome iure já não encaixa. A gente tem a apelação de decisão interlocutória, na recuperação judicial e na falência. Agravo no instrumento de despacho. Entendeu? Basta chamar de despacho, que tem uma natureza decisória, não interessa. Agravo de instrumento e sentença. Sim. Então, você tem a sentença que declara... Na 11.101, Sim. tem 3 sentenças agraváveis previstas expressamente. Sim. Mas assim, no IDPJ isso me chamou muita atenção porque foi um processo afetado dessa maneira um pouco diferente. Eu achava que a gente precisava de uma decisão mais forte sobre isso, de um precedente de caráter vinculante nessa matéria. Mas me chamou a atenção também porque a notícia do próprio processo, esse processo que está afetado, é que não tem demanda o suficiente para justificar o RESP repetitivo nessa matéria. As pessoas não estão levando para o STJ. Podia entrar com embargo de divergência, né? Pelo menos para a segunda sessão. Pelo menos para os embargos de divergência para a segunda sessão. Mas a ideia de afetar para a Corte Especial é interessante por conta da primeira sessão. Não, A primeira sessão também tem toda uma briga, que são 2 temas repetitivos. Mas não pode ser um IAC? Poderia ser o Podia IAC. ser o IAC. Poderia ser embargo de divergência, terceira turma com primeira turma. Porque Também não entendi. até a posição do professor Freitas Câmara... Ele se pronunciou nesse processo, assim, assinando um documento pró-honorários. Sim. E ele deixou bem claro pra mim, na conversa que nós tivemos, João, e eu também entendo. Entre RDR e IAC, o que chegar pra mim aqui, eu trato do mesmo jeito. Pra mim é uma fungibilidade clara. Uma vez que a intenção é criar precedente. Sim, vinculante. Isso, Pra resolver o exato. problema. Deu um livro. E resolver de uma forma que não deixe, como o tema 988 pra mim deixou, né? Na questão do agravo de instrumento. Aquilo ali É um precedente que não resolve a questão. Exato. Porque se a ideia do precedente é você gerar previsibilidade de julgamento, é o que você não tem agora. Exato. Né? Eu tenho uma decisão interlocutória, se for uma urgência qualificada, o tribunal pode aceitar. E aí? Não, na prática, e o problema é se não for, tinha que ter sido. Exato. E aí na prática vai acontecer. Eu não sei, aqui, não sei o pessoal que tá ouvindo aí, na época que a gente tinha o agravo de instrumento em recurso especial. Tecnicamente, você só teria que levar documentos tais em agravo de instrumento. Só que se faltasse um documento que o STJ reportasse essencial e você não colocou, não era conhecido. Então o que todo mundo começou a fazer? Cópia de processo capa a capa. inteiro. Tudo. É o que nós todos fizemos. E agora o que vai acontecer? Se eu não sei se a decisão é agravável ou não é agravável, porque eu não sei como é que vai ser interpretado, eu agravo, cara. Então, assim, a ideia, eu tô criando uma situação que vai aumentar a quantidade de processos. Aumentando as demandas. Aliás, né, eu acho que nós perdemos a oportunidade, aí puxando a conversa para minha sardinha aqui, no processo civil, de mudar de maneira real a disciplina recursal. Perfeito. Porque o que nós tivemos foi uma simulação de alteração. Sim. Que foi... Uma sugestão. Uma sugestão, mas você vai, acabou o embargo infringente, mas você tem a técnica do 942 de ampliação, que é o embargo infringente cover. Você tem um agravo no instrumento que você cria um rol positivo. Mas é só sugestivo. Mas um rol positivo que, convenhamos, não parece assim que é a melhor solução. Se você quer evitar agravos, defina um rol negativo. Sim. Aqui não cabe. Sim. Boa. Porque o rol positivo, ele sempre é capenga, né? Sim, ele vai faltar. Não tem ele jeito. sempre, por mais criativo que seja o legislador, não consegue conceber ali todas as hipóteses que realmente
que não tornariam inócua a discussão na apelação, Exato, né? Que é o exato. caso. E olha lá, o recurso especial extraordinário, que você tem pela primeira sistemática da 3.105, ele vai ter a admissibilidade feita só Sim. no órgão de quem? Aí veio a 3.256 e trouxe ele de volta pro sistema antigo. Exato. E nunca funcionou. Ele reverteu, ele reformou antes de entrar em vigência. Foi uma... Eu chamo de recall. Não CPC. foi É um recall, Porque não se deixou ele respirar com vida, pra ver se funcionaria. E professor, tem trabalho científico demonstrando a ineficiência disso. Assim, a gente fez um levantamento no TJDFT, que foi o seguinte, de... Quantos processos são pra subir um, né? Não, olha só, foi assim, de 100 processos, quantos são recorridos? Beleza. De 100 processos, de 100 decisões negativas, 98% não passa do primeiro juízo de admissibilidade e 100% são agravados. Claro, Ou seja, não tem preparo. É um recurso sem preparo, só não agrava quem não quer. De novo, é a mesma questão que eu tô falando. Não tem consequência. Não tem custo e não tem consequência. Sim. Se eu tivesse, como existe, por exemplo, a agravo interno. Todo mundo entra com a agravo interno. Por que não tem agravo interno? Porque... se for rejeitado... se for rejeitado por unanimidade, eu poderia tomar uma multa. Corre atrás de alguém que tomou essa multa. Porque o STJ entende hoje que tem que ficar demonstrada a má-fé. Exato. Então aí o que vai acontecer? Específico. Eu vou tentar. Eu sempre vou tentar. Por que acrescentou-se uma subjetividade aí que a lei nunca era pra toda. Então, assim... sobre essa questão, a gente tem que começar a olhar principalmente para a regra processual, fazer esse juízo de prognose, assim, cara, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Isso que eu quero é o que a gente precisa para o problema. O mote do novo CPC é que ele deveria ser mais eficiente, ele deveria tornar o processo judicial mais eficiente, ele deveria ajudar a desafogar o judiciário. Todos os instrumentos que existem lá, um ou outro que efetivamente é utilizado. Gratuidade de justiça, tem multa, previsão de multa. Eu nunca vi ser aplicada. Então todo mundo pede. Mas tem que ser. Porque quem vai pedir a gratuidade de justiça, cara, eu tenho que justificar. É um instrumento que tem que ser utilizado com cautela. Porque se deferido igual balinha, aí eu posso ajustar a ação que eu quiser, não tem consequência. Então, assim, se você faz algo que não tem consequência, é aquela velha história. O não eu já tenho. E aí você estimula litigância predatória, você estimula atos de má-fé, ainda que... Então, assim, você, em vez de incentivar o contrário, você nivela por baixo. Então, isso é muito complicado. E, especialmente nessa questão de DPJ, eu vejo dessa maneira. Ainda que a gente pense do ponto de vista da procedência, também desse jeito, cara, você tá me chamando. Se eu vou resistir, que é uma lide, não tem como não entender isso como uma lide. Eu estou resistindo. Eu entendo que eu não devo responder junto contigo. E se eu perder, é claro que tem que ter uma consequência pra mim. Tem que ter uma consequência pra quem pediu e pra quem tá perdendo. Porque senão o cara fala assim, não, faz sentido, baixa a bola, reconhece a ainda que você não chame de improcedência, não, mas ainda que não se dê o nome de procedência pela causalidade. É causalidade. A ideia, eu tô falando procedência. A causalidade Porque se eu desisto da ação também não tem procedência, tem extinção do processo em mérito, mas mesmo assim causa... Eu dei causa ao processo, movimentei o judiciário, movimentei a outra parte... Dei causa à prorrogação daquele incidente. Isso, até porque por isso não são honorários sucumbenciais, são honorários advocatícios, fixados pelo juiz. É uma questão. Tem que ter uma consequência, cara. Não quer. Se o problema é deixar advogado rico, então multa. Que alguma coisa. Mas fixa outro parâmetro de honorários, porque é um tipo de processo. Como o 338 fez. Né, na troca ali do réu, sim, que é uma antiga nomeação autoria, que nunca prestou aquela porcaria, né? O réu, entendendo que é ilegítimo, intima autor. Autor trocou, gerou consequência. Acabou. Gerou consequência. O réu, primeiramente citado, o advogado dele trabalhou. Honorário não é mais de 10 a 20, de 3 a 5. Pronto, tá resolvido. Tem que ser algo assim. Eu gostei da sugestão. Tem que ter uma consequência. Legal isso. Tem que ter uma consequência. O senhor acha que é por aí, professor Marlon? Eu acho que tem que ter honorários. Eu acho que o que o Henrique colocou é fundamental, é a mentalidade que a gente precisa ter. Sim. Mas talvez, até pelo próprio sentido dos processos que a gente tem, que ele seja um critério diferente de apuração. Perfeito. Porque é uma definição se aquela pessoa é responsável. Ainda vai ter aquela pessoa a oportunidade de se defender sobre o mérito da dívida, conforme o caso. Vai ter toda uma discussão ainda a ser feita de acordo com a situação. Então eu acho que uma diferença de tratamento para esses casos pode justificar e alcançar o resultado de evitar essa litigância excessiva que a gente tem visto atualmente. E uma questão tão relevante, né? Aplicado em juizado especial, trabalhista, para todo lado se aplica.
merecia, né? Demais. É algo tão fácil de resolver do ponto de vista legislativo. E outra. Ou um precedente vinculante que você tenha a condição de prever resultado também, né? Exato, eu acho o seguinte: o judiciário adora arbitrar honorários. Arbitra. Não tá achando que 3, 5% vai ser exagerado. Julga por equidade. Julga por equidade. Olha, 10 mil reais. Tem que ter uma consequência, por menor que seja. Entendeu? Porque senão você vai induzir, estimular o comportamento que você não quer. A gente chama isso de risco moral. Você tá alterando a estrutura de incentivo das partes, elas vão se comportar no sentido que a política pública não foi desenhada. Então a gente tem que levar em consideração. O juiz não como é que é aquele adágio? Faça o direito, que pereça o mundo aqui. Isso é conversa fiada, cara. A gente não vive no vácuo. Não. Especialmente numa disciplina processual que é meramente instrumental, Exatamente. Né? Que não é um fim em si mesmo. Exatamente. A gente está criando regra para tentar resolver conflitos. Se com isso você vai estimular outros problemas, então para que a gente está fazendo isso? Né? Mas a gente tem um apego ainda, né, a essa codificação que parece que em 73 precisava ainda firmar o processo enquanto uma ciência autônoma, né? Então tinha todo esse... Hoje não tenho dúvida que é. Sim, mas vamos olhar para o que um processo realmente significa, que é promover esse encontro desses dois desejos. Desejo da parte da tutela, necessidade do Estado tutelar. Ele não pode ser um entrave para esses encontros. Nem um entrave, nem criar incentivos para um uso instrumental do processo. Sim. Eu vou aproveitar que tal situação para forçar a parte num outro sentido. Isso é uso abusivo do processo, cara, e a gente não tem instrumento adequado para resolver ainda. Aliás, tem, mas não é utilizado. Bacana, professor Marlon. Que bom que a sugestão foi sua. Que legal o senhor ter trazido isso à tona aqui. Vamos tentar subir esse episódio, aliás, o mais rápido possível, né? Antes que se conclua essa... Começou semana passada, né? Se demorar, perdeu Eu coloquei esse assunto na aula do doutorado lá e eu coloquei os alunos para votarem. São 20 alunos, deu 10-8 e 2 se abstiveram. 10-8 em favor dos honorários. Em favor dos honorários. Advogado. Só tinha muito advogado na sala. Isso que eu falo. Advogado. Que legal, queridos. Que bom também poder receber vocês aqui em Goiânia. Vocês vêm sempre? Com uma certa frequência, né, cara? Sempre. Você vem bastante, professor? A minha família é daqui, né? Ah, não sabia. Minha família, os Tomazetti são daqui. Sim. A dinastia começou aqui. Os Tomazetti são de... É Pires do Rio? Não, são aqui em Goiânia mesmo. Goiânia mesmo? Meu avô veio pra Fundação de Goiânia. Uau. Que bacana. E o senhor se formou onde? Em Brasília. Nós dois somos da UNB, em Brasília. Porque meu pai fez o papel do pai dele. Foi pra Brasília na Fundação. Olha só. Que povo inteligente. Pegar a cidade começando. Não sei se eles foram tão inteligentes, foram corajosos. Mas é de uma época que exigia-se muita coragem para viver, né? Hoje nós temos tudo tão facilitado, né? Parece que eu não tenho visto mais esses homens com essa fibra. Eu não tenho. Né? De desbravar um novo. De você sair de um lugar, e como meu pai fez em 64 também, pra cá, pra desbravar. E as pessoas falavam, você é doido? Mineiro, você é doido? Tipo, Goiânia? Não é nada, não vai virar nada. Bicho, meu avô veio com 16 anos do Japão, sem falar a língua. Cara, olha 16 anos o cara entrar no navio, passar algum tempo, né? Semana, se não mesmo, você nem ideia quanto é que tempo. Ele veio no segundo navio depois do Kassato Maru. 16 anos, com dicionário no bolso, e bora, Brasilzão. Isso em 1916, 17, sei lá quando é que foi. Imagina, 16 anos. Que moleque de 16 anos que encara o negócio desse? Esses tempos difíceis realmente parece que são responsáveis por fabricar gente forte. Necessidade faz sapo pular. Sensacional. Não sabia que sua família era daqui. A família toda daqui. O lado Tomazetti é todo daqui. Agora Meu pai, os irmãos. Agora eu sou mais fã seu ainda. Queridos, obrigado pelo papo, obrigado pelas lições dadas. Eu espero muito que vocês aproveitem como eu aproveitei aqui. Né? É uma matéria que realmente são questões postas aqui na mesa que servem a qualquer advocacia, seja consumerista, empresarial, civil, juizados especiais, que é o único instrumento de intervenção que é aplicado lá de forma expressa. Né? E eu fiquei honrado em aprender com vocês. Imagina. Obrigado, Henrique. Obrigado, professor Marlon. A gente gostou muito. É sempre muito legal conversar de assunto tão importante assim. Né? É bom bater papo também com gente que a gente gosta tem essa humildade intelectual. Né? A gente tem a satisfação, professor, de receber todo final de semana aqui, assim, professores que eu estudei as obras e que são
inspiração pra mim. Eu falo que são os meus ídolos, né? Tem gente que chama todo mundo de ídolo. Os meus são os meus professores. E você ter a chance de estar aqui com eles... E aí, diferente, né? Nossa! O professor Cristiano Chaves, quantas conversas incríveis já tive com ele, que nos deixou agora recentemente, um grande amigo. O professor Nestor Távora, em Penal, que virou um amigo-irmão. E aí você vai recebendo essas pessoas. E em papos como esse aqui, sentava, tomava um café, e era tanta coisa legal que ia aparecendo. Eu falei, nossa, mas não posso deixar isso morrer comigo. A gente tem que deixar essas vozes reverberarem um pouco mais, né, com o ar, que as pessoas que gostam disso aqui possam estar mais presentes nesses papos, que eu sinto que eu tenho a felicidade, né? Eu desejo e dedico sempre isso a Deus, assim, essa parte maravilhosa da minha vida de poder estar perto das pessoas que sempre me inspiraram, né? Então, vocês certamente são pessoas assim, pra gente, pros nossos alunos. Então, muito obrigado pelo papo, obrigado pela delicadeza aí em nos atender. A gente que agradece. Um abraço. E eu já fico esperando vocês pra pós. Bora. Porque nós temos mais tempo junto. Tem que gravar. Podemos almoçar. E quem sabe tomar um choppinho. O professor Mário não vai tomar, mas eu tomo, a gente mesmo proseia sobre um vinho. Ele toma por mim. Eu tomo por ele. Ele toma Tem por um mim. tal de um bar aqui, acho que pode falar? Pode, aqui pode tudo. Vikings aqui, rapaz, que maravilha. Chopp artesanal, delícia. Eu tomava aquele você tem aquele de 1,5 litro. É um preferido do Nestor Távora. Que se você tomar 3, porque você lá ganha mais um de graça. Isso, porque lá tem som ao vivo. Adoro um rockzinho. Normalmente eu fujo. Vamos fazer isso. Fechado. Aí lá a gente pode tomar um negocinho e falar de amenidades. Beleza. Obrigado a vocês, fiquem com abraço, Deus. gente. Pessoal, Tchau. foi um grande prazer. Mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. E daqui a pouco a gente tá de volta. E não deixa de dar aí o seu like nas redes sociais. Se tiver em plataformas outras que no YouTube, não deixa de atribuir a nota 5 pro canal para que ele se torne mais relevante. Inscrever-se no nosso canal do YouTube também. E a gente tá junto sempre aqui com mais um debate. Daqui a pouco a gente grava mais um e sobe para vocês. Grande abraço.